Professora, a senhora vai fazer chamada hoje? Não, nem hoje, nem na semana que vem, com certeza. Tá? Ah, tá Talvez eu faça na última semana de fevereiro, porque depois ainda tem muita gente se matriculando, né, gente? Quando a gente faz Ah, chamada, tá. mas não É se porque esqueça. o Marcelo Araújo pediu para me justificar que hoje ele está no Não, trabalho. todo mundo presente, tá? Vocês só Tá ótimo. se faltarem, vocês têm que falar, porque bem que é ele que é o representante, né? Vocês têm Não, que é o falar. outro Marcelo. Esse Marcelo que eu tô falando é o Araújo. Ah, tá. Pois tem que justificar para mim, para que eu não dê falta. Eu já falei para vocês no primeiro dia de aula, não se esqueçam, tá? Porque se Tá, não sim. ficar, eu não vou poder dar presença, tá bom? Muito bem, muito bem. Então, queridos, A vamos senhora lá. já fez a chamada, professora? Não, não tem chamada, nem essa semana, nem na próxima, tá? Tá, tudo Tá? bem. Garantido, Tá, porque obrigado. história, né, gente? A gente não, o pessoal ainda tem gente se matriculando. Vocês sabem disso, que a gente tem dificuldade, né, gente? Olha, dificuldade. Cadê minha mão? Cadê minha mão? Eita, menino, cadê? Ah, sim, não tem dificuldade, às vezes, né? Tá com alguma dificuldade aí, se eu faço em relação a isso, reiterando. Então, a herança bruta é aquela herança que inclui as dívidas e os direitos e créditos da pessoa, tá? Então, a pessoa deixa tudo. Aí a gente coloca um monte, o que é dívida e o que é crédito. E a herança líquida é quando já foi retirada a dívida já foi paga para os credores, ou então não tinha dívida. Sempre tem alguma dívida, nem que seja da funeral, né? Então, a herança líquida é o que sobrou para ser dividido entre os herdeiros, tá? E a herança negativa é o fim do mundo, é o apocalipse zumbi. A herança negativa é quando o falecido, pré-falecido, o hereditando, o lascado, coitadinho, morre e deixa mais dívida do que crédito, sabe? Aquela pessoa que tinha tanta dívida que não sobra nada. Ô, meu pai. Os amigos têm que fazer assim, uma coisa para o caixão, né? Os bichinhos. Cada um dá um dinheirinho para comprar um caixãozinho de coisa roxo, de forro roxo. Olha, tão lindo o amor. Professora, mas tem aquele da prefeitura que é grátis. Então, olha aí, a menina já sabe até onde é que tem caixão para Tem, conseguir. lá na Compensa, professora. É só falar comigo. Ah, pronto, olha aí, grave este nome. Em necessitando de um caixãozinho, a Abda está na jogada. A pessoa não ia em caixão, né? Não ia em rede, né? Porque lá no Nordeste, mano, não teve dinheiro, ninguém duvida. Pega a rede mais velha que tem lá e bota o defunto. Né, mano? É o jeito. Professora, essa a organização lá, uma das coisas das prefeituras, né? É um caixão de papelão que eles dão, mas bem feito. Pois é. Então, importa enterrar. Mesmo um caixãozinho digno, né? Fechadinho, pronto, enterra. E escuta, e até com Covid estavam dando caixão, era desse tipo? Não pode, assim, não tinha perigo de vazar alguma coisa, não? Professora, até então, eu tenho alunos meus que trabalham lá, né? Que é um órgão da prefeitura, aí é feito com material de papelão, professora. Hum. É reciclável esse caixão que eles dão. Até mesmo para o pessoal que morreu de Covid, professora. Ah, é mesmo, é? Que eu estava pensando, Só que né, eles que fazem fica eles afetado, né? embalam, né? Eles fazem aqueles embalamentos com É, aquele papel filme. é verdade. Isso é verdade, para poder evitar passar qualquer coisa, né? O pessoal estava apavorado. Muito bem, gente. Olha, então, eu esqueci de falar para vocês que nós precisamos ter em todas as aulas o Código Civil, tá? Eu não sei se alguém tem aí para abrir no artigo 1784. Alguém tem como abrir aí no artigo 1784 do Código Civil? Alguém tem ou não? Só para a gente saber. Um momento. Tem acesso ao código, ao Vadmecum? 1784? 84. Isso. Estejam sempre com o Código Civil, tá, gente? Que de vez em quando a gente vai pegar, tá? Eu esqueci de falar para você. Pode ler, Cleison. Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Exatamente. Que é aquilo que a gente falou, né? Ou você é herdeiro legítimo, ou você, que é o que vem da lei, que tem um elenco, a gente vai falar ainda sobre esse artigo, ou aquele herdeiro que você deixou em testamento.
aí está incluído o legatário também, né? Que é aquela pessoa que recebeu uma coisa específica após o falecimento daquele indivíduo, tá? Então, gente, olha, concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo em que alguém morre, abre-se a sucessão hereditária daquela pessoa que morreu, né? Então, quem vai suceder aquele indivíduo que morreu, a gente já vai tentando já definir quem serão os herdeiros dessa pessoa, né? E a transmissão da herança também acontece imediatamente, concomitantemente. Então, morre a pessoa, é aberta a sucessão hereditária do falecido e é transmitido. E tudo ao mesmo tempo, a herança para os herdeiros. Tá? Então, a professora vai dizer, professora, como assim se demora um tempão para o cara receber? O fato da herança ser transmitida para você não quer dizer que você já recebeu, já tomou posse da herança. Quer dizer que ela já é sua. Tá? Então, às vezes a gente vai ter que partilhar aquela herança, enfim, tem todos os procedimentos que tem que ser feitos através do inventário, mas a herança já tem dono. Por quê? Porque nenhuma herança, morrendo o autor dela, pode ficar entregue no mundo, porque supostamente o que não tem dono, qualquer um poderia lançar a mão. Então, o que a gente sabe é que há uma proteção para a herança de quem morreu. Aquela herança já é dos herdeiros que já se apresentaram, até eventualmente dos herdeiros que ainda virão. Porque tem herdeiro que às vezes vai aparecer depois, né? Não aparece imediatamente, né? Ainda mais no passado, gente. Quantos homens eles tinham filho por aí, não queriam assumir, e os filhos surgiam depois. Ele não era um herdeiro conhecido, né? Mas o cara reconhecia no testamento, muitas vezes. Então, os herdeiros aparecem depois, às vezes, né? Eles não aparecem naquele momento. Mas a herança já é repassada para eles. E outra, gente, quando nós somos herdeiros... Professora? Oi. Fale. O Ageu. Professora, a senhora falou antes, né, que existia 3 tipos de herdeiro. Fale. Só enxerga um, né? Olha, os testamentários. Qual é o terceiro? A minha dúvida. Como é que é? Como é que é? Não entendi. A senhora falou que existia 3 tipos de herdeiros. Sim. Certo? 3 tipos. Só que no artigo eu identifiquei somente 2, que é os herdeiros legítimos e os testamentários, certo? Mas agora, eu gostaria que a senhora acrescentasse aí da onde o legatário. Saiu o terceiro. Legatário. Qual é o legatário, Ageu. O legatário. São os legados. Mas os legados não tem que estar no testamento? Como é que... mas a gente coloca, é uma questão de classificação para entendimento. Qual é a diferença do legatário para o herdeiro testamentário? É que todos estão no testamento, o legatário e o terceiro testamentário. Só que o herdeiro testamentário, o herdeiro testamentário, ele vai receber uma porção da herança, uma porcentagem, 1/3, 30%, 20%. Não está esclarecido o que foi que ele recebeu. E o legatário está esclarecido no testamento o que foi que ele recebeu. Está escrito: meu carro de 1920, modelo tal, a minha joia, o meu anel de prata, entendeu? No legado você coloca o que a pessoa recebeu. E na herança testamentária não está constando o que está constando que a pessoa é sua herdeira somente, entendeu? Doutrina, né? Então, nós estamos na doutrina. Sim, mas doutrina, isso cai na prova. E se cair na prova, vale isso que eu estou falando, tá? Não só na minha prova, mas vale isso para qualquer concurso, gente. Você tem que saber o que é legatário. É porque, eu estou dizendo, o código é uma bagunça, por isso que eu não ensino através somente do código. O código, gente, vocês vão me desculpar, mas é uma bagunça. No artigo 1º fala de uma coisa, lá no artigo 5º fala de novo naquilo ali, sendo que o 2º, 3º e 4º falou de outra coisa. Então, é bagunçado. É por isso que o doutrinador existe, para nos ensinar que precisa ter o legatário aí, tá? Entendido, Agil? Tá? Tá bom? Tá bom. Tá bom. Então, a gente tem que ter isso na cabeça. Se cair, a gente tem que colocar o legatário. Professora? Tá bom?
Fale. O herdeiro legal pode ser legatário ao mesmo tempo? Pode. Você não precisa citar o nome dele, né, como herdeiro legal, porque ele é herdeiro também, e você pode, dentro do testamento, destinar alguma coisa específica para ele. Pode, tá? Nada impede, Tá bom, obrigado. tá? Nada impede, tá bom? De você deixar alguma coisa específica para aquela pessoa, tá? Até porque, olha, tudo que é nosso, gente, 50% do que é nosso, nós podemos deixar para quem nós quisermos. E os outros 50% tem que ser para os nossos herdeiros legais. Essa parte que é nossa, exclusivamente nossa, depois de dividido o que é do nosso cônjuge, vamos dizer, eu tenho 100 cachorrinhos que foram adquiridos após o meu casamento. Então, 50 cachorrinhos são meus e 50 do meu marido. Né? Se eu casei com regime comum, que é o regime de separação parcial de bens. Então, 50 cachorros são meus, 50 cães são do meu marido. Então, a parte dele é a meiação. A metade é dele, a metade é minha. Então, a metade que ele vai ficar após o falecimento é dele, não é herança, é dele, que a metade era dele. Então, ele fica com os 50%, né? Eu fiquei com 50 cachorros, ele ficou com 50. Dos 50 cachorros que eu tenho, a metade, obrigatoriamente, é dos meus herdeiros legais, que está na lei. Ou seja, dentre eles, o meu marido também. Ele vai ser herdeiro também, além de meeiro. Ele vai ser herdeiro também. Então, eu fico com a metade, tá? Metade são 50, né? Da metade desses 50 não são 25? Então, 25 eu posso dar para quem eu quiser através de testamento. Os outros 25 são obrigatoriamente, se eu tiver filho, de todos os meus filhos, sejam eles de que casamento for. Então, o que é meu, a metade obrigatoriamente fica para os meus filhos. Se eu fizer um testamento, a outra metade eu destino para quem eu quiser, menos para amante. Ou eu não faço testamento, e aquela metade vai ser dividida entre os meus herdeiros que estão elencados na lei, que estão na lei. Por isso que está falando herdeiro legatário, herdeiro legal. Tá? Entenderam o que eu falei? Tá, gente? Então, a metade, então, na verdade, 25% eu posso destinar para quem eu quiser, para um amigo meu, para quem eu quiser. Aí, se vai ter briga, é uma outra história. Tá? Professora, Olha, mesmo o marido ganha, por exemplo, digamos, no meu caso, eu sou casada, eu não tenho filho. Então, 50, já é meiose minha, né? Eu sou meia, né? Aí, então, 25 eu posso doar e 25 seria se eu tivesse filho? Exato. Mas tu tem pai e mãe? Tenho, professora. Claro que a gente não vai querer isso, mas se você falecer, querida, antes deles, o seu marido vai ficar com a metade do que vocês conseguiram depois do casamento. O que você tem antes do casamento é outra história. Então, depois do casamento, a metade é seu, metade é dele. A sua metade que restou, o seu marido vai concorrer com seus pais como herdeiro, entendeu? Ou seja, seu marido vai ficar com muito mais do que seus pais ficarão. Entendi. Tá? Tá, professora. Assim que funciona a história do Brasil. Tá bom, gente? Olha aí. Olha, gente, então, quando é aberta a sucessão hereditária com a morte do hereditando, gente, a gente fala assim, que devolve-se a herança para os herdeiros legais. Devolve-se a herança. Fecha a porta aí, por favor. Devolve-se a herança para os herdeiros legais. Por que a palavra devolve-se? Porque já está na lei que eles são herdeiros, não precisa ter testamento que já é deles, né? E defere-se aos herdeiros, os herdeiros testamentários, ou seja, a gente vai dar para o testamentário porque foi feito um testamento dando para eles alguma coisa. Então, a gente fala em devolver para o herdeiro legal e deferir ao herdeiro testamentário, e inclusive aos herdeiros que, porventura, vierem se dizer herdeiros, né? Dizer, olha, eu era filho dele, eu não era filho assumido, mas eu era filho dele, ou então, eu fui filho adotivo dele, ele nunca me colocou no nome dele, nunca me adotou oficialmente, mas a vida inteira eu tratei ele como pai, ele como filho, ele me apresentava como filho dele para todo mundo, então eu também tenho direito à herança. Então, é isso, gente. Quando a gente cria um filho, mesmo que não tenha oficialmente adotado, ele tem direito à herança, como os outros, tá? Se ele for brigar na justiça, ele tem chance de ganhar. Se ele levar a gente dizendo que o pai falecido apontava ele como filho, essa pessoa pode ganhar, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso se a gente quer realmente que aquele filho adotivo, né, participe tenha um quião hereditário, né?
Eu acho assim, se você está dizendo que é seu filho, você está criando como filho, você tem que dar parte dele, né? Tem que ficar parte daquele filho, né? Enfim, cada um com sua história. Tá? Olha, gente, quando é aberto a sucessão hereditária com a morte da pessoa, né? Nasce o direito à herança de qualquer pessoa que achar que tá? Qualquer pessoa que achar que é herdeira, tá bom? Aí, gente, quero falar de uma outra coisa chamada de comoriência. Comoriência é aquela situação em que morrem 2 ou mais pessoas num mesmo episódio, num mesmo momento, numa mesma época. E a gente não sabe precisar quem morreu primeiro. Essas pessoas podem até morrer em países diferentes, mas quando a gente não consegue definir quem morreu primeiro, e uma é herdeira da outra, a gente trata da chamada comoriência. Comoriência, com C no final, tá? O que é isso? É aquela situação em que morrem 2 ou mais pessoas e não é possível definir quem morreu primeiro. Isso interessa quando uma pessoa é herdeira da outra. Se morrer um colega com outro, não tem nada a ver, a comoriência não interessa. Mas se morrer um casal em que um é herdeiro do outro, e a gente não consegue, pelos exames, né, definir quem morreu primeiro, a lei considera que ambos morreram concomitantemente. Então, a parte do marido vai para os seus herdeiros e a parte da mulher para os seus herdeiros. Tá? Isso é chamada comoriência, morte simultânea, em que não é possível definir, determinar, por exame, quem morreu primeiro. Tá? Quem morreu primeiro. Tá? Isso é chamada comoriência. E eu vou falar, por final, na transmissão da posse, né? Que é um direito francês, droit de succession. Significa, succession quer dizer posse em francês. Ou seja, o que quer dizer isso? É que... Professora, Fala, Gil. antes da senhora passar para esse outro assunto, assim, né, eu pensei aqui, esse seguro de vida, a base dele está no Código Civil, porque sempre quem faz algum seguro de vida coloca o nome de cara que é solteiro, bota o nome da namorada, bota o nome de uma pessoa que às vezes a pessoa nem sabe que está sendo, né, que ele faz parte daquele, fez um seguro, mas não vai avisar, porque o cara não quer morrer, né? Quer ver, vai dizer que fez um seguro, a própria mulher. Então, é baseado, esse seguro de vida é baseado no Código Civil? Olha, que vocês a senhora diz sobre isso? aprenderam que o seguro de vida se aprende no 6º período, né? Quando dá tempo, atualmente, nem todos os assuntos serão... Vai haver tempo, porque vai ser agora tudo no 5º período. O 5º período e o 6º período estão juntos em direito civil. O que acontece, queridos? Seguro de vida, você deixa para quem você quiser, inclusive só para sua amante, se você quiser deixar, tá? Seguro de vida, você deixa para quem você quiser deixar. Não segue o rol dos herdeiros necessários. Ou seja, se você não apontar ninguém, seus filhos vão herdar de acordo com o Código Civil. Mas você pode apontar quem você quiser, amante, uma pessoa desavisada, ex-namorada, ex-amante, futura amante, quem você quiser deixar. Você deixa o seguro de vida, tá? Para quem você quiser deixar, tá bom? Por favor, vejam bem para quem vocês estão deixando, hein, gente? Por favor, vejam bem. Professora, é uma boa dica para os meninos, para eles deixar para as amantes deles. Isso, uma boa dica para pilantra. Muito bonita essa dica. Faz com o meu ex-marido. Meu ex-marido velho, fica velho e fica burro, né? A pessoa fica burra. Arranjou uma bonitinha lá e comprou logo os 2 carros, colocou no nome da Kenga dele. Acredita nisso? Olha, um homem desse que fez direito, que passou em não sei quantos concursos. Como é que a pessoa fica burra, né? Ai, tem gente que acredita em conto de fada. Olha, mano, ainda bem que eu já passei dessa fase. O cara acredita em conto de fada. Acha que a princesinha tá lá pelos belos olhinhos verdes dele. Ô, meu pai, cada uma que aparece. Colocou os 2 carros no nome dela, acredita? Tendo um monte de filho honesto, porque os meus filhos foram criados honestamente. Tanto é que eles não estão nem aí. Fossem outros, eu não criei filho pilantra, deveria ter criado mais pilantra, mas não criei, né? É triste, mas tu acredita? Tem gente assim. Isso aí até é fraude contra o credor, sabia? Fraude, isso aí pode dar uma briga se ele morrer. Essas coisas que ele foi comprando e colocando no nome da bonita.
Ai, ai, quando eu me lembro dá até ódio, vontade até de matar, enfim. Bora lá, gente. Então, já falei da comoriência, tá no artigo 8º, você depois dá uma olhadinha, tá? E aí, finalizando, quer dizer o direito de dizer que o direito brasileiro adota esse princípio do direito francês em que, morrendo o dono de uma herança, o dono de um patrimônio, essa herança vai ter dono. Ela não, se porventura não tiver herdeiros, se não tiver herdeiros apontados, herdeiros dentro da lei, o Estado, o município e a União podem herdar a herança de alguém que morreu sem deixar apontar herdeiros ou legatários, ou enfim. Significando, novamente, que se você morrer, a herança não pode ser pega por qualquer pessoa que achar que está livre porque morreu o dono. A herança vai ter um dono, nem que seja a União, o Estado, o município, tá? A próxima aula, gente, nós vamos tratar das espécies de sucessão, tá bom? Estão gostando de direito sucessório, gente? Não é legal? É legal. Interessante. É interessante, tem que saber, né? Quando der briga, confusão, já sabem para onde é que vai, né? É o último direito civil que vocês vão ter, né? Que está terminando, inclusive, o curso. Muito legalzinho o direito sucessório, eu gosto, eu acho emocionante algumas coisas, tá? Professora, é verdade que após o falecimento, se não tiver testamento, alguma coisa, nós temos até 60 dias para iniciar o inventário para não pagar multa, isso é verdade? Não, sim, tem prazo para entrar com inventário. Se não entrar, a multa é pesada. Tem prazo, sim, para entrar com inventário. Tá bom? Com tá certeza. Bom. Infelizmente, tá? A gente vai falar depois sobre inventário. Queridos, Tá cortando, professora. nada. Ah, é? Novamente, alguém tem alguma dúvida? Assunto lecionado hoje? Por enquanto, não. Tá. Alguém quer falar algo em particular comigo? Todas as vezes eu vou perguntar se alguém quer falar algo em particular. Não tem, né? Eu acho que não, professora. Todo mundo ficou calado aí. Isso é verdade, não tem, não. Porque às vezes a pessoa quer falar alguma coisa, né? Vocês já sabem, gente, que qualquer problema que vocês tenham de o representante, mas se for algo muito particular, vocês podem entrar em contato comigo, né? Vocês sabem que eu sou acessível, tá? Agora vejam bem se realmente precisa ser você, ainda mais fim de semestre, fim de bimestre, porque eu fico doidinha nessa hora, eu não consigo olhar o WhatsApp, é uma confusão, é muita gente falando comigo, tá? Então só reflitam se é o caso de falar comigo naquele momento, se poderia falar para o representante resolver, porque eu fico atenta aos representantes. Às vezes eu não consigo atender as pessoas que falam comigo, tá? Só para dizer. Dei uma olhada nas notas de vocês do semestre passado, né? Dei uma olhadinha, que é importante verificar se está tudo bem, porque eu eliminarei daqui a alguns dias as notas, vou rasgar tudo, então eu tenho que olhar enquanto dá para eu consertar, tá bom? Muito bem, queridos, está tudo resolvido. Semana que vem a gente se encontra no mesmo horário, tá? Eu marco assim esse horário, porque aí vocês, 15 horas, porque, gente, vocês chegam em casa. Quem chega em casa quer tomar banho. Eu, por exemplo, quando chego da rua, eu quero tomar banho. Então, quando você vai direto à faculdade, aí você saiu do trabalho 2 horas, vai direto à faculdade. Mas quando você chega em casa, você quer tomar um banho, você quer almoçar. Aí dá tempo de vocês fazerem tudo isso. Muito bem. A segunda parte da aula é pegar as gravações que o Cleison está colocando, ele vai daqui a uns minutos colocar a segunda gravação e colocar no papel, porque no futuro eu estou pensando, esse semestre ainda, de dar uma notinha, a gente voltando presencialmente, estou pensando de dar uma nota por quem colocou no papel a aula, para quem anotou a aula, tá? Então, eu estou refletindo sobre isso, tá? Então, a aula não acabou agora, vocês precisam colocar no papel o que eu repassei de aula para vocês, que é bom enquanto está fresco, tá bom? Tá? Então, eu me despeço de vocês, tá? Semana que vem a gente se encontra. Qualquer problema, vocês têm como me acessar, tá bom, queridos? Até maisinho. Tchau. Tchau. Boa tarde. Professor. Boa tarde.